Fala aí, pessoal, meus queridos alunos aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja muito bem com vocês aí. Com um enorme prazer aí, uma enorme satisfação estar aqui hoje falando com vocês aí e estar podendo aí adentrar em vossas casas e com certeza aí eu sei que eu vou ser muito recebido por vocês, eu tenho fé nisso, né? Bom, hoje a gente vai falar de um tema importante aí, né, para a prova de vocês aí. A gente vai falar de polígono, beleza? A gente falou de triângulo, né? Triângulo é uma espécie de polígono. Hoje a gente vai falar de polígonos no geral, então a gente vai ver regras gerais sobre polígonos. E essas regras gerais sobre polígonos vai servir para qualquer figura, né? Então, que seja um polígono, ou seja, o triângulo é um polígono, então serve para ele. O quadrilátero, a gente vai ver mais para frente, é um polígono, então vai servir para ele. Então, tudo que a gente vai ver hoje aqui sobre polígono são regras gerais, beleza? Vão servir para figuras no geral. Tranquilo? Preparados aí? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de polígonos, beleza? Vamos lá. Então, tá aí, né? Nosso tema de hoje, polígonos. Bom, então, definição, né? O que é um polígono, né? Então, polígonos são figuras planas e fechadas, tá? E só pode ter segmento de reta. Então, se tiver a curvinha, já não é mais polígono, beleza? Então, a primeira classificação aí, a primeira divisão que a gente vai ter de polígono, eles podem ser simples ou complexos, tá? Qual é a diferença de um para o outro, professor? Simples, não há esse cruzamento aqui, ó. Tá vendo? Não há esse cruzamento entre os lados, tá? Ó, aqui tem um lado, aqui tem outro, mas não tem nada, um cortando ao meio no outro, assim, ó. Beleza? Então, isso é um polígono simples, tá? Já o polígono complexo, vai haver isso daqui, né? Vai haver essa interseçãozinha aqui de lados, ó. Tá? Formando figuras separadas aqui, ó. Beleza? Então tá. Bom, o que a gente vai estudar, né? A gente vai aprofundar no tema, são dos polígonos simples, beleza? E aí, né? Os polígonos simples, eu ainda consigo subdividi-los em convexos e não convexos, tá? Então, o polígono ele é dito convexo quando eu traço qualquer reta aqui, ó, e o segmento de reta formado de um lado para o outro, ele fica totalmente dentro da figura, tá? Então, esse segmento de reta, ó, ele está totalmente dentro da figura. Se eu reparar esse caso aqui, ó, eu consigo ter uma reta que faz o segmento, ó, ficar fora da figura, né? O segmento formado entre os lados. Então, ele fica fora da figura. Quando isso acontece, né? Se eu conseguir faltar um segmento apenas desse, o polígono já deixa de ser convexo, passa a ser não convexo, tá? Beleza? E dentro dos polígonos convexos, a gente pode ter um polígono que é regular e que é irregular, né? A gente vai estudar daqui a pouco qual é a definição de polígono regular. E o polígono irregular, por exclusão, é o cara que não é regular. Ok? Beleza? Então tá. Bom, vamos lá. Então a gente vai estudar o polígono convexo, tá? Todas as regras que a gente vai ver aqui agora tratam-se de polígonos convexos, beleza? Então, o ponto de encontro entre os lados são os vértices, beleza? Aqui são os lados, né? Ou arestas. E isso aqui, que está dentro da figura, esse ângulo, é o nosso glorioso ângulo interno. O ângulo formado, né, fora da figura, que é originado de um lado e o prolongamento do outro lado, a gente aprendeu isso lá em triângulo, né? É o nosso ângulo externo, tá? E o segmento de reta, esse aqui é importante, ó. E o segmento de reta, que vai de um vértice
ao outro vértice. Ó, vai de um vértice ao outro. Internamente, a figura, ou seja, é um segmento que vai de um vértice ao outro e não é lado, né? Então, ele está dentro da figura. Esse segmento aqui, ó, ele é chamado de diagonal. Tá? Então, eu tenho diagonal, lado, ângulo interno, ângulo externo. Beleza? Então, esses são os elementos aí do meu polígono. Tá? Bom, e aí, né, se a gente reparar aqui, ó, aqui é o ângulo interno. Aqui é o ângulo externo, né? E os dois, ó, estão sobre uma mesma reta. Deixa eu até trocar a cor aqui. E os dois, ó, estão sobre uma mesma reta. Então, se os dois estão sobre uma mesma reta, a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus, né? É uma meia volta. Então, eu posso dizer, né, que o ângulo interno e o ângulo externo eles são suplementares, tá? Desde que estejam numa mesma reta. Ok? A nomenclatura dos polígonos ela é feita de acordo com a quantidade de lados. Aqui tem a tabelinha, tá? Aí peço que vocês dêem uma decorada aí até o 20, beleza? E guardem isso, tá? Só um detalhe importante aqui, que a gente vai ver mais para frente, mas eu quero que vocês carreguem isso, tá? A nomenclatura do polígono ela é dada de acordo com a quantidade de lado, tá? Só que todo polígono, guardem isso, tá? O número de lados do polígono é o mesmo que o número de ângulos internos é o mesmo que o número de ângulos externos. Tá? Então, se um polígono ele tem 3 lados, ele tem 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, beleza? Se um polígono tem 10 lados, ele tem 10 ângulos internos, ele tem 10 ângulos externos, tá? Então, a quantidade de lado é a mesma quantidade de ângulo interno e ele também é a mesma quantidade de ângulo externo, tá? Guardem isso. Ah, e também ele é a mesma quantidade de vértices. Então, se um polígono tem 3 lados, ele tem 3 ângulos internos, tem 3 ângulos externos e tem 3 vértices. Tá? Guardem isso. Show? Maravilha? Vamos lá. Então, propriedades de qualquer polígono. Tá? Então, a gente está tratando aqui de polígonos em regra em geral. Né? Então, primeiro aqui, a gente vai ver, né, o total de diagonais de um polígono. Né? Então, se eu tiver um polígono qualquer, quantas diagonais aqui eu consigo traçar, né? Beleza? Bom, então a gente vai fazer o seguinte experimento. Que é o que está aqui, ó. Eu vou pegar um polígono, tranquilo, com N vértices. Então aqui tem 1, 2, 3, tem N vértices, tá? Repare que se eu pegar um vértice desse, esse vértice e esse daqui, ó, e eu olhar para os três, eu não consigo montar nenhuma diagonal entre esses três. Eu consigo montar diagonal com outros vértices. Agora, entre esses três eu não consigo, porque aqui vira lado, ó, e aqui vira lado. Beleza? Então, o total de diagonais que partem de um único vértice é n menos 3. Porque eu não consigo formar diagonal com o próprio vértice, né, que eu estou olhando, nem com o cara da sua direita, nem com o cara da sua esquerda, porque aí passa a ser lado. Ó. De resto, eu consigo montar, ó, diagonal. O que eu não consigo montar é com ele mesmo, com o cara da sua direita e o cara da sua esquerda, beleza? Então, o total de diagonais que partem de cada vértice é n menos 3. Tranquilo? Então tá. Então, se eu tenho, né, de cada vértice aqui, ó,
n menos 3? Então, o total de diagonais seria, né? Eu tenho n vértices e de cada vértice eu tenho n menos 3 diagonais. Então, bastava multiplicar, né? Um pelo outro. Só que não, ó. Repare que a fórmula está dividida por 2. Professor, por que tem essa divisão por 2? Aí que está o segredo. Ó. Eu vou pegar uma figura pequenininha aqui. Ó. Vou pegar um pentágono. Beleza? A, B, C, D e E. Tá? Antes de eu continuar aqui, parece besteira, mas na hora de dar a nomenclatura aí, né, dos vértices, se você começou nesse sentido, tem que acabar nesse sentido, ou seja, você fez AB, tem que continuar A, B, C, D, E. Se você fez no sentido anti-horário, aqui, ó, então, A, B, C, D, E, tá? Então, aqui eu fiz horário, se você fizer anti-horário, tem que seguir essa ordem até o final. Você não pode fazer isso, ó. A, B, trazer o C para cá. Aí você já aloprou, fez tudo errado, beleza? Se fizer em um sentido, tem que continuar até o final, tá? Beleza. Então, vamos lá. Show. Então, imagina aqui, ó. Eu tenho essa diagonal, essa, tenho essa e tenho essa. Então, aqui eu consigo fazer 5 diagonais, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Quando eu fiz essa diagonal, se eu olhar para o vértice B, aqui, ó, olhar para o vértice B, eu consigo montar a diagonal BE e a diagonal BD. Beleza? Só que se eu olhar para o vértice D, eu consigo montar a diagonal DB e a diagonal DA. Então, reparem que se eu fosse contar de maneira separada, né, igual a gente fez ali, ó, n vezes n menos 3, tá vendo que nesse total aqui, ó, tem cara contado 2 vezes? Ó, esse cara eu contei 2 vezes. Então, para cada vértice, se eu apenas multiplicar, eu estou contando 2 vezes. Então, para tirar essa repetição, a gente vai dividir tudo por 2. Né? Que eu estou contando tudo dobrado. Então, fazendo isso, eu consigo tirar, né? Beleza? É até que está escrito aqui no texto, se não me engano. Então, o total de diagonais de cada polígono é n vezes n menos 3 sobre 2. Beleza? Bom, então vamos ver um exemplo aqui, né? Ó, ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono. Então, do de 12, né? Do 2 mais 10, 12. Obtém-se, então vamos lá. Ó, o número de diagonais, a fórmula é n menos 3, tudo isso dividido por 2, beleza? Então, dodecágono quer dizer que o n vale 12. 12 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, aqui dá para cancelar. 12 por 2 dá 6, 12 menos 3 dá 9. 6 vezes 9, isso vale 54. Ah, beleza. Aí, o que ele está pedindo para mim? Na realidade aqui, né? O que ele está pedindo é D mais N, né? Diagonal mais número de lado. Eu tenho 54 diagonais mais 12 lados. Isso vai dar 66. Ah, que beleza, hein? Então, aqui, letra A. Tranquilo? Show de bola, né? Mais uma. Show! Mais um exemplo. Ó, se a partir de cada um dos vértices do polígono, de um polígono convexo com n lados,
podemos traçar tantas diagonais quanto o total das diagonais de um hexágono convexo? O valor de n é... Pô, professor, esse exemplo aí eu viajei, hein? Esse português aí arrebenta a gente, né? Mas vamos lá. Ó, a partir de cada um dos vértices, ou seja, de cada vértice, vai sair a quantidade de total de diagonais de um hexágono. Então, primeiro, a gente vai verificar quantas diagonais um hexágono tem. Então, o nosso querido hexágono, ele tem 6 lados, né? 6 menos 3 sobre o 2. Dá para cancelar. 3 vezes 3, né, que é 6 menos 3. Então, eu tenho 9 diagonais ao total no hexágono. Tranquilo? Então, significa o seguinte, ó, que de cada vértice desse polígono, que possui n lados, de cada vértice vão sair 9 diagonais. Então, de cada vértice saem 9 diagonais. Então, vou botar assim, ó, chamar de DV, diagonal por vértice. Sai 9. Só que a gente aprendeu que a quantidade de diagonais que partem de cada vértice é n menos 3, né? Logo, que beleza. 9 é igual a n menos 3. Vou passar o 3 para o outro lado, tá subtraindo, vai somando. 9 mais 3, 12. Então, quer dizer que o meu polígono, procurado lá no início, ele tem 12 lados. Show? Maravilha. Letra D. Tranquilo? Tá? Entendido aí? Espero que sim, né? Vamos lá. Então, vamos ver as propriedades do polígono, beleza? Então, a primeira propriedade é a soma dos ângulos internos de um polígono. E aqui está a nossa gloriosa soma, né? Soma dos ângulos internos. 180 vezes n menos 2. Professor, quero saber qual é a lógica dessa fórmula aí, né? Caso eu esqueça na hora da prova. Então, vamos lá. Você vai aprender aqui, né? Vai entender a lógica, por que dessa fórmula, tá? Então, vou pegar essa figura aqui como exemplo, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai dividir isso partindo do vértice D, a gente vai dividir isso em triângulos, ó. Dá para fazer esse triângulo aqui e dá para fazer esse, ó. Então, repare que eu consegui dividir a figura em 1, 2, 3, 4 triângulos, né? Então, consegui dividir a figura em 4 triângulos. E a gente sabe que em cada triângulo desse, ó, a soma desses 3 ângulos é 180. Então, aqui eu tenho uma soma de 180. Aqui eu tenho uma soma de 180. Aqui eu tenho uma soma de 180. E aqui eu tenho uma soma de 180. Beleza? Bom, e aí reparem que o meu polígono, no caso aqui, né, ele tem 6 lados. Ele tem 6 lados. E a quantidade de triângulo foi 4, né? Então, dá para a gente deduzir que 180 vezes 4, esse 4 foi da quantidade de lado menos 2. Então, o que eu fiz aqui para o hexágono, eu vou reduzir isso para ver se vira padrão. Eu vou trazer para o pentágono, ó. Três triângulos. Só que a quantidade de lado aqui é 5, né? Então, é 180 vezes 3 triângulos. 5 lados menos 2. Se eu pegar isso num quadrilátero, ó, 2 triângulos. 180 vezes 2 triângulos. Quantidade de lado menos 2.
Beleza? Então, é daí que surge a fórmula, tá? Então, a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. Esse n menos 2 é a quantidade de triângulos que eu consigo formar dentro da figura. Tranquilo? Beleza, né? E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360. A gente aprendeu aí, né? Lá no triângulo que a soma dava 360, né? E a gente viu a demonstraçãozinha, mais ou menos. Aqui é a mesma ideia, ó. Tá? Então, A, B, C, D, E. Então, esse aqui é o ângulo interno. Tranquilo? Aliás, vou pegar lá o triângulo, que vai ficar mais fácil da gente fazer a conta, né? O triângulo são 3 apenas. Azinho aqui fora é chamado de Azão. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. Né? Então, soma dos internos. Aliás, interno mais o externo. 180. Então, interno mais o externo. 180. Então, interno mais o externo. 180. Então, repara que se a figura tivesse 4 lados, seria interno mais externo de novo. Se a figura tivesse 5 lados, igual tem aqui, interno mais externo novamente. Então, basta fazer a soma do interno com o externo n vezes, né? A quantidade de lados, tá? Somando tudo, ó, reparem que aqui é a soma do interno e aqui é a soma do externo. E isso aqui é 3 vezes 180. Beleza. Só que a gente aprendeu, né, que a soma do interno, é 180 vezes n menos 2, né? Mais a soma do externo, isso é igual. Então, reparem que essa parte aqui, ó, que está como 3 vezes 180, é como se fosse n vezes a quantidade de lados. Ó. Tenho 3 lados, ó, n vale 3. Se eu tivesse 4 lados, n valeria 4, né? 5 lados, n valeria 5. Tranquilo? Então, distributivo, ó, 180n menos 360, mais a soma do externo é igual a n vezes 180. De um lado e do outro. Vou passar, está subtraindo, vai somando. Então, achei a regra geral. Ó. Então, independente da quantidade de lados, a soma dos ângulos externos sempre dará 360. Beleza? Bonito isso daí, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. O valor de x no pentágono. Então, se é pentágono, tem 5 lados. Tá? Bom, então, se tem 5 lados, tem 5 ângulos. Então, vamos somar tudo aqui, né? Então, vou colocar aqui embaixo para a gente aproveitar bem o espaço. 4x menos 40, 2x mais 50, 2x mais 30, 5x sobre 2, mais 2x. Isso aqui que a gente fez é a soma de todos os ângulos internos. E se a gente lembrar aqui, ó, a soma do interno é 180 vezes n menos 2. Porém, eu tenho 5 lados, né? Então, 5 menos 2, 3. Soma dos ângulos internos vale 540. Então, tá. Uma dica que eu dou para vocês aqui é o seguinte. Um triângulo, a soma é 180, não é isso? Então, guardem isso, né? Que a partir, né, do triângulo, a cada lado que eu acrescento na figura, eu somo mais 180 de ângulo interno, porque eu estou acrescentando mais um triângulo, né, na nossa demonstraçãozinha lá, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Cada lado a mais é um triângulo a mais. Então, cada lado a mais, você vai somar 180. Então, por exemplo,
Se o triângulo, a soma é 180, né, e o triângulo tem 3 lados, e o pentágono tem 5, então 5 menos 3 dá 2 lados de diferença, não é isso? Ou seja, 2 vezes 180 é 360, então é 360 mais o triângulo, tá? Guardem isso, acho que isso aí vai ajudar vocês a não ter que decorar essa fórmula, tá? Então, 540. E aí agora virou continha mesmo, né? 4x, 2x, 8x, 10x. 4, 6, 8, 10, isso. 10x mais 5x sobre 2. Menos 40 mais 50, isso vai dar 10. 10 mais 30, 40. Mais 40, isso é igual a 540. E aí, o 40 que está somando, eu vou passar subtraindo. Isso é igual a 500. Beleza? Tudo bem? Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. 10, 40, isso. 2, 8, 6, 8, 10. Isso. Então tá certinho até aqui, né? Ele quer o valor de x. Então, beleza. Então, vou tirar MMC de tudo. Ó. Se não tem nada aqui, vale 1. Então, vai ficar 2, 1 e 2. 20x, né? Multiplica lá em cima. 5x. 2 vezes 500 dá 1000. 25x é igual a 1000. 1000 dividido por 25. 100 por 25 dá 4. Então vai sobrar um zero. X vale 40. Ah, beleza. Então esse é o valor de x aí, ó. 40. Tranquilo? Show. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Um hexágono convexo, hexágono, ele possui 3 ângulos internos retos, ou seja, valendo 90, e outros 3 que medem y. Ele quer o valor de y. Então vamos lá. 3 vezes 90 mais 3y. Então a soma de todos os ângulos internos. Como é um hexágono, ó, se o pentágono, a gente viu anteriormente, tem 540, o hexágono tem mais um lado, né? Então é 540 mais 180. Isso vai dar 720. Beleza. Né? Ó, dá para dividir tudo por 3 aqui, ó. Também. 240. Tá somando, vai subtraindo. Então, 240 menos 90, isso é igual a 150. Então, o valor de y é 150. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, então. No quadrilátero XYZW, as medidas dos ângulos internos Z e W são, respectivamente, 128 graus e 76 graus. Acho que esse exemplo aqui é um pouquinho mais puxado, né? As bissetrizes dos ângulos internos X e Y cortam-se no ponto O. Pode-se afirmar corretamente que a medida do ângulo XOY é igual a... Então, aqui a gente tem um problema que é clássico de prova, que você tem que desenhar, beleza? Então, a gente vai tentar desenhar isso. Então, vou desenhar um quadrilátero qualquer aqui. Como ele não falou nada que é quadrado, que é triângulo, então vou desenhar um quadrilátero feio mesmo. X, Y, Z e W. Ó, tem que obedecer a ordem, tá? Aí se eu comecei, ó, nesse sentido, tem que terminar. Se eu fizesse X, Y, teria que ser o contrário, beleza? Tá. Então até aqui dominado. Aqui está o ângulo X. Então, vou traçar a bissetriz. Beleza? Então, metade, metade. Ângulo Y.
Então, vou traçar a bissetriz aqui do outro ângulo. Ó. Metade, metade. Aqui está o ponto de encontro entre eles, que ele chamou de O. Aí a pergunta dele é, quanto vale x, o, y? Então ele quer aqui. Ó. Vou chamar aqui de θ. Só que o ângulo Z e o ângulo W, ó, esse ângulo aqui, ele vale 128. E esse ângulo aqui, ele vale 76, tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, ó? Como isso aqui é bissetriz, eu vou chamar essa metade e essa de x, essa metade e essa de y, beleza? Então, se eu olhar para a figura inteira, para o quadrilátero inteiro, 128 mais 76, mais esse ângulo todo, que é 2x, mais esse ângulo todo, que vale 2y, isso tem que dar 360. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conta, né? Dá para dividir tudo por 2, ó, todo mundo aqui é par. Então, a gente vai dividir tudo por 2, tá? 64, 38, x, y, 180. Tudo bem? Beleza? Então tá. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, ó. X mais y é igual a 180. 64 mais 38, né? Isso aqui vai dar 102. Então, 180 menos 102, isso dá 78. Ah, que beleza, hein? Então tá. Show. Agora, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai olhar para esse triângulo formado aqui, ó, x, o, y. Então, x mais y mais θ, a soma de um triângulo tem que dar 180, né? Só que x mais y a gente já descobriu que vale 78. Então, sobrou θ igual a 180. Então, θ só pode ser 102, né? Que é o que falta para 180. Logo, minha resposta está aqui na letra D. Esse é o valor do x ou y, 102 graus. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, né? Então, vou fazer esse exemplo aqui para a gente acabar, né? E aí a gente entra no próximo bloco já com conteúdo novo, para a gente não quebrar os exemplos aí. Então, na figura a seguir, ele quer que você calcule esse ângulo alfa, né? Uma figura bonita que ele deu, né? Do quadrilátero x, y, z, w, as medidas dos ângulos internos. Ih, tá errado isso aqui. Tá? O texto é 1. E a pergunta... Ah, essa pergunta aqui, ó. Ela é da questão anterior, né? Então, o que ele quer é só isso daqui. Na figura a seguir, calcule o ângulo alfa, beleza? Então, vamos lá. Que maravilha, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui agora, ó. Vamos dividir a figura em triângulos, ó. Então, vou dividir aqui o primeiro triângulo. Assim, ó. Aí vai ficar sobrando esse ângulo, ó. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar... Aliás, vou até melhorar isso aqui para a gente fazer menos conta.
esse ângulo aqui, ó, ele é externo, né? Ó, prolongamento e lado. Então, num triângulo, o ângulo externo é a soma dos outros dois não adjacentes. Então, aqui tem 37 e aqui tem 42. Então, 37 mais 42, isso aqui dá 79. Beleza? E aí, ó, se eu olhar para esse ângulo e olhar para esse triângulo aqui, ó, esse ângulo ele é externo para esse triângulo, né? Porque aqui é lado e aqui é prolongamento. Então, esse ângulo é a soma dos outros dois. 17, vai 1, 10 mais 1, 11. Então, aqui é 117. E agora eu consigo achar o ângulo alfa por esse triângulo aqui, ó. Por esse triângulo aqui, beleza? Então, fica alfa mais 117 mais 30. Isso tem que dar 180. Então, 180 menos 147. Então, alfa é igual a 33. Então, tá aqui, ó, 33, letra B. Beleza? Tranquilo? Show, né? Maravilha. Então, galera, é isso. A gente vai encerrar esse bloco por aqui, tá? Na volta, a gente vai continuar falando ainda de polígono. A gente vai falar de polígono regular, vai falar das propriedades do polígono regular e ainda fazer mais alguns exemplos junto com vocês, beleza? Então, sigam firmes aí, continuem fortes, bons estudos e até a próxima. Valeu!